Also, whoa. Dude, Sao Paulo knows that we're not supposed to be there. They're trying to reject. Floating. You are floating. Wait, let me try to fly. Jump, just jump. Oh, very. You've probably heard complaints about how cheaters are running rampant in ranked lobbies, especially in the Sao Paulo servers for Apex. I think they are farming these to sell. I think they're just farming these like throwaway accounts to sell on eBay. Like, hey, look, this account is 24K masters. Yep. You know, right, and then you'll get a trail with it. And you can get a trail with it, yeah. I don't think, I mean, maybe it's the actual player's account wanting like an ego boost, but I think what's more realistic is I think they're trying to make money off of these accounts by selling them on like wherever. London, England, Europe, Frankfurt, Belgium, they're all pretty similar, like attitude-wise. But then you get over to Sao Paulo, and it is just, I don't even understand what's happening over there. It's lawless land. Like, they don't give a shit. They'll put the #1 pred against like somebody who just downloaded the game. We got paired against rookies. Rookies. Literally, like somebody was like, let's try Apex Legends, and now they're probably like, actually, I think I'll stick with Minecraft. Depois de fazer alguns vídeos em torno da comunidade do Apex Legends, eu recebi inúmeros comentários, a grande maioria concordando com alguns pontos e argumentos demonstrados em vídeo, tanto no vídeo sobre a situação brasileira do jogo, quanto também a minha visão sobre o jogo mundialmente. Mas assim como eu recebi vários comentários concordando com os meus argumentos, eu também recebi alguns comentários que diziam sobre a situação do jogo, mas em sua grande maioria não falando sobre a situação global do Apex, que como disse naquele vídeo, na minha visão mundialmente falando, o Apex Legends vai muito bem. E penso que muitos dos comentários que falam sobre uma situação ruim do Apex não é especificamente sobre a situação global ou nacional do Apex Legends, como muitos mesmo pontuam, mas sim continental. Até porque América do Sul não é só o Brasil. Então, quando muitas pessoas vêm ao canal para comentar sobre a situação do cenário brasileiro do Apex Legends, acabam se esquecendo que talvez o problema seja muito maior do que somente a questão brasileira do jogo, pois quando recebo um comentário em vídeos como esse, muitos apenas pontuam o Brasil como o principal prejudicado na história. Eu exemplifico para vocês. No BR tá morto há tempo, impossível jogar Ranked sem encontrar cheaters. Um outro fator determinante porque o cenário do Apex no BR é fraco, também pelo simples fato da EA Respawn não pagar gameplay patrocinada. O jogo não está morto, galera, basta vocês jogar lagado nos servers NA. O marketing do game no BR praticamente não existe, eles deveriam fazer mais parcerias com influenciadores do meio gamer. E são pouquíssimos comentários que falam justamente do problema maior, o Apex na América do Sul, pois eu quero que vocês reflitam um pouco. Já se perguntou do porquê temos 4 servidores sul-americanos e todos os 4 são situados em São Paulo? Será que o ping e a conexão para os jogadores que não são do Brasil, como argentinos, chilenos, uruguaios, colombianos, etc., é igual ao nosso ping jogando nesses servidores? Ou até mesmo para os jogadores profissionais que competem já com lag com relação aos nossos jogadores? Com relação ao preço das skins, se é tão caro para nós que usamos o real como moeda, imagine para muitos hermanos que usam o peso como moeda. E claro, o matchmaking que se torna um pesadelo ainda maior quando se joga com lag dentro da sua própria região. Por essa e inúmeras outras questões que os nossos servidores são utilizados por cheaters e boosters em torno do mundo inteiro. Antes da Season 17 era muito comum entrar em partidas ranqueadas nos nossos servidores e ver eles infestados de cheaters, sendo eles da América do Norte ou até mesmo aqui da América do Sul, ou talvez até mesmo de outras regiões, por justamente acontecer essas inconsistências dentro dos servidores sul-americanos. E eu andei pensando bastante nessas questões para poder realizar esse vídeo. E percebi que sozinho eu não conseguiria responder a todas elas, justamente por não passar por elas por ser um jogador brasileiro, e percebi que seria necessária a ajuda de alguém do cenário sul-americano, mas que não fosse do Brasil para me ajudar a responder essas questões. Com isso eu fui ao Twitter em busca de alguns criadores de conteúdo ou jogadores sul-americanos para que pudessem me responder algumas dúvidas e esclarecer alguns pontos sobre a situação do Apex na Argentina, Chile e afins. Com isso, eu cheguei até um tweet de um rapaz chamado John, que é um dos CEOs da Live No Witness, uma organização norte-americana que possui um time competitivo de Apex Legends, que inclusive já vão para o seu segundo presencial. No tweet dizia o seguinte: é por isso que ninguém dá a mínima para o SA e porque ela está condenada, seguido de um link para o Tweet Longer, que é uma versão do Twitter para postar textos mais longos, e parecia perfeito para os fins da minha pesquisa no Twitter. O tweet feito por ele é bastante longo e ele estará na descrição para que você leia por si só e tire suas conclusões. Está em espanhol, inglês e também português. Mas resumindo o tweet, ele fala das dificuldades entre os idiomas, o português e o espanhol, também fala da acessibilidade ao jogo
jogo, os esforços financeiros e também de marketing. Mas ele joga bem pesado também com os jogadores profissionais da região sul-americana, que fazem um mínimo além de jogar seus campeonatos pelas suas respectivas orgs. E ali eu percebi que o John seria a pessoa ideal para explicar melhor o cenário sul-americano fora do Brasil para mim. Entrei em contato com ele e ele foi simplesmente muito atencioso e se prestou a responder todas as dúvidas que eu tinha sobre a situação do Apex na América do Sul, que estarei compartilhando com vocês. Não irei compartilhar a call inteira com vocês, pois foi um papo de 1 hora e o meu inglês está mais enferrujado que as juntas do Pathfinder. Mas caso vocês queiram ver toda a conversa, deixe nos comentários que eu irei editar e pedir autorização do John para que ela possa ser exibida aqui. É um papo muito interessante sobre orgs, o cenário de Apex na América do Sul e a visão de um CEO de uma org internacional em cima do cenário de esportes. Deixem nos comentários. Um dos primeiros tópicos que comentei com ele foi justamente sobre a ausência da EA Respawn e sobre eles não estarem presentes aqui no cenário sul-americano de fato. Vou deixar aqui alguns pontos para vocês interpretarem. Because I saw your tweet that you made, the long tweet, and man, you express at words exactly what I think about the content creation of South America, man. Exactly the same, because we have a lot of names in South America scenario, but if you ask the community about these names, nobody knows everyone. You know, the company isn't here in South America, to be honest. Yeah. I know they aren't here, but I know that we can make a great effort to make them notice us. I suppose like the first way you could look at it is maybe simply culturally or economically. You know, it's difficult to get access to a machine that can play the game, right? Yeah. You know, if you have an Xbox, if you have a PlayStation, you know, these are things you can take for granted, but it's not the most accessible thing ever. And it's not everyone that has one, right? If you're a kid that actually has access to a PlayStation or an Xbox, and you're kind of like, wow, you're blessed. But to most people, like getting a PC is even less accessible, and it's kind of really difficult to get a PC that can play Apex properly. Yeah. So And be competitive to that, in that order. Mhm. Exactly. So in any game, esports is only going to represent a very, very tiny portion of that player base's demographic. I think that, if I'm not mistaken, that number can be between 2 to 0.2% who actually care about a competitive scene in a game. Yeah. Right? Which is very, very tiny. Because you know, sometimes you're talking about people who are looking at YouTube videos for the game, which is already like, okay, that person is still wanting to consume content one way. And then you get the people with the diehard fans who go out of their way and learn, oh, we have a competitive scene. But to that point, I feel like there's a lot of demographic, especially in our regions, that could still become fans, that could still become viewers. And I understand your point, because I see the competitive way of Apex Legends, and I know your worries about a competitive scenario and of this stuff, but I also worry about the guy who just wants to turn on his PS4 or Xbox and play the game, just enjoy the game, enjoy the Battle Royale or Team Deathmatch, and he isn't from a perspective that someone who isn't from Brazil. Because it's one question that I made you Twitter, it was about the ping, and man, I got so much frustrated playing in NA servers, and I realized that some people from South America don't have a proper server to play. If we have four servers, and out from São Paulo, and we don't have a server at Buenos Aires, we don't have Medellin, maybe we don't have this kind of support. And I imagine someone in Peru or Colombia playing the game with a lot of ping and competing with his own continent with a high ping. Yeah, for sure. I mean, we literally had a team called High Ping in the last ALGS, and that was the team of Drama, Andresito, and Katie Lins. And so all three of them are Colombian, and they have better ping connecting to North Carolina than they do connecting to Sao Paulo.
So why do they have to go through the struggle of playing on insanely high ping? And I could even show you clips of, you know, that team having a really tough time playing on that ping in ALGS. The ping actually also makes a snowball effect, because what happens after that is that it divides our communities. No one from the Brazilian community would know this, but a lot of the Colombian players, the Colombian streamers, play with the Mexican players, and the Mexicans play in NA. Whereas maybe, I guess, Colombians and Peruvians, they play with the Mexicans, and then it's the Chileans and Argentinians that play together. And there's never any sort of mixing that happens there. It's always the two separated. And so what that creates is that, you know, there's not going to be the same viewership. EA, they do the bare minimum that they owe us, which is give us spots in playoffs, and that's it. They don't have to do anything else. And if they did remove South America, I know a lot of people would be upset, but I don't think they need to have South America involved with the ALGS. They do it because it looks cool. Yeah. Looks like a world championship and something. Yeah, But you I can't have a don't. world championship without actually making it the world, you know? Yeah. Depois da minha conversa com o John, eu consegui enxergar alguns pontos mais claros sobre a comunidade da América do Sul em si. É nítido a omissão da EA e Respawn com o nosso cenário. Para mim, um dos pontos mais negativos é não termos a dublagem localizada em português para o Apex com relação ao problema brasileiro. Já na parte continental, é uma pena não haver nenhum servidor localizado em Buenos Aires, Santiago, Bogotá, etc. Pois para você ser um sul-americano e jogar casuais, ranqueado e até mesmo campeonatos competitivos com uma desvantagem no ping, já é muito frustrante e desanimador, colocando tudo ali na mesma balança. A intenção do vídeo é mais para reflexão e análise do que para nos dividir. Precisamos nos unir como um continente inteiro, tanto brasileiros, argentinos, chilenos, uruguaios, enfim. Estamos todos no mesmo barco e junto fazemos mais barulhos do que isoladamente. Peço que pensem com mais empatia quando falarmos que a situação do Apex no Brasil está ruim, sendo que temos problemas no continente como um todo. E juntos conseguimos causar mais impacto nas grandes empresas do que cada um olhando para o seu próprio umbigo. O Apex no Brasil tem problemas e isso é um fato, mas isso é apenas um reflexo do que o continente inteiro está enfrentando e talvez em escalas muito maiores. Precisamos cobrar as empresas responsáveis pela falta de suporte com o cenário sul-americano, que vem fazendo tanto com muito pouco, e também apoiar as organizações e criadores que acreditam no cenário e tentam tornar ele um pouco mais interessante. Porque, como eu disse, os responsáveis pelo jogo não se importam muito com o cenário sul-americano, e quem tem se importado mais com o jogo nesse continente somos nós mesmos. Como sempre nesses vídeos mais opinativos e argumentativos, eu gostaria também de saber a opinião de vocês e deixar claro que essa é apenas a minha visão e opinião sobre a situação do Apex no cenário sul-americano como um todo. Deixe aí também embaixo seus argumentos e comentários acerca do tema. Esse tipo de vídeo tem dado muito certo e tem nos dado uma visão maior e melhor enquanto comunidade, e isso me deixa bastante satisfeito. Queria agradecer a cada um de vocês pelo carinho e feedback com o canal. O apoio de vocês tem sido enorme e eu sou muito grato a cada um de vocês que tem tornado o sonho real. Obrigado de coração, viu, lendas? E eu queria também aqui fazer um agradecimento especial nesse vídeo ao John, da Live No Witness, que disponibilizou um pouco do seu tempo para responder algumas perguntas que eu tinha e também por me dar uma visão muito boa com relação ao Apex na América do Sul como um todo. Muito obrigado, John, e boa sorte no presencial de Apex Legends que vocês irão competir. Eu torço para que vocês saiam bem. No mais, deixe sua inscrição caso seja novo por aqui e compartilhe esse vídeo também com algum amigo seu que você pensa que possa curtir esse nosso tipo de conteúdo. Mais uma vez, obrigado, e eu sou o MD, e eu te vejo no meu próximo vídeo. See ya!